Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Quero deixar mais uma palavra ao seu coração. E essa palavra encontra-se em Salmos 119, versículo 105. Está escrito o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bom, o livro de Salmos ele é um livro de cânticos. É um livro um tanto quanto diferente dos demais livros da Bíblia, porque alguns livros, ou a maioria dos livros bíblicos, ele contam algumas histórias, por exemplo, Gênesis, Pentateuco, ele conta a criação, a história do povo de Israel, até próximo de entrar na Terra Prometida. E aí a gente tem alguns livros históricos e que dão continuidade. Nós temos as cartas, que são orientações dadas por Deus aos quem havia escrito elas, mais especificamente se referindo à igreja, orientações que hoje nós utilizamos como palavra de Deus, como base da nossa vida cristã. Mas o livro de Salmos, ele é uma forma do ser humano se relacionar com Deus. Então nós vemos em alguns salmos o próprio escritor dos salmos em aflição, às vezes orando, e ele não é tido como capítulo, por exemplo, a gente não fala capítulo 119, a gente fala salmo número 119, por se tratar de cânticos, são cânticos, E quando a gente se depara com o Salmo 119, que tem 176 versículos, é o maior capítulo que a Bíblia tem, aqui nós encontramos um acróstico alfabético, E o que é isso? Na verdade foi feito, se a gente analisar aí todos esses versículos, nós vamos ver que em cima está escrito assim, Aleph, depois Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. Cada letra, isso aqui é uma letra do alfabeto hebraico, e esse acróstico é cada letra do alfabeto, que são 22 no caso, do alfabeto hebraico. Cada letra, no caso, tem 8 versículos, por isso que dá 176 versículos. É importante que todos esses textos eles tratam especificamente da palavra de Deus, valorizando então a palavra de Deus. E aqui no versículo 105 está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então esse escritor ele sabia que a palavra de Deus, aqui ele faz uma analogia, ele faz uma comparação, É importante que Jesus ele usava, a parábola era uma forma de comparação para que as pessoas tivessem ali facilidade de compreender algo que ele entendesse de forma mais clara. Então, essas comparações são importantes para a gente entender o valor da palavra de Deus, Então, nós temos várias passagens que enaltecem e valorizam a palavra de Deus. Por exemplo, em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Em Jeremias diz que ela é a pedra que esmiuça a penha, Ela não volta vazia. Então, até aqui no Salmo 119 tem escondi a tua palavra, lá no início, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós sabemos da palavra, em Oséias diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. O próprio Jesus diz, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós observamos que é importante todas as pessoas e o cristão ter conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem outras passagens que diz, que essas letras, a palavra de Deus, ela nos faz termos a salvação e é através dela que nós nos aproximamos de Cristo e adquirimos mais fé ao ouvirmos a palavra de Deus.
existem várias menções, né, referindo a palavra de Deus, mas tem uma importante que fala o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, não me lembro agora o versículo, ele diz que a palavra de Deus, né, pode tornar-te sábio, e ele dá algumas orientações ali para que ele fosse extremamente instruído e tivesse conhecimento, para que ele adquirisse a sabedoria, né? Então a sabedoria é algo diferente do conhecimento. Conhecimento é você saber a respeito de algo, é você ter o conhecimento. A sabedoria, basicamente falando, é você saber utilizar aquele conhecimento com inteligência, né? Isso é a sabedoria. E a sabedoria de Deus é ainda mais excelente, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então existem pessoas extremamente sábias na terra, né? Por exemplo, sabe utilizar o conhecimento que ele tem aqui, terreno, o conhecimento terreno, mas a sabedoria que vem de Deus é você valorizar, né, a palavra de Deus. Por exemplo, se o temor a Deus é o princípio da sabedoria, aquelas pessoas que não temem a Deus não são sábias, né? Então nós precisamos usar a Bíblia, a palavra de Deus, como lâmpada para os nossos pés. A lâmpada, ela ilumina, ela sempre está em cima. Se eu apagar essa lâmpada aqui, vai ser difícil, né, de nós observarmos o que está à nossa volta. Então é uma lâmpada. Uma lâmpada, quando está tudo claro, a gente consegue perceber os objetos. Automaticamente, no nível espiritual, nós vamos entender que é possível a gente ver um buraco, a gente vê, né, alguns obstáculos, e automaticamente nós iremos desviar desses obstáculos, né? Então é isso que Deus faz. Deus, ele nos mostra e fica claro as coisas para nós, né? Tem um dos dons que a gente tem, os dons espirituais, é o discernimento. Então a gente consegue perceber através da visão espiritual que a gente tem, da nossa fé e da graça de Deus, a gente consegue perceber e automaticamente não agir de forma a desagradar a Deus. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu tenho um caminho iluminado pela palavra de Deus, né, eu posso até passar por dificuldades, por problemas, porque Jesus, ele diz, né, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que nós vamos enfrentar dificuldades, mas a palavra de Deus vai nos mostrar a direção correta. Ela vai iluminar o nosso caminho, e nós devemos dar o devido valor para a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.